Você tá bem? Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo? Muito tempo. Vou que eu vou saber um pouco de você Ah, hoje. é, Atualiza aí as coisas. né? Muita coisa. As pessoas se conhecem, né? Assim, geralmente, aqui é todo mundo da Eu Unicamp, lembro da pelo menos. Poliana. Eu ia falar, eu acho que o Bernardo é do meu ano também, né? Você é 07? Eu sou 07. Então, tá, eu Eu lembro lembro da de você Poliana. também, eu lembro de você. É. A Bom, gente não gente, se trombava, mas é isso. estamos online, então, no YouTube. Eu vou convidar a Luísa para abrir aí essa conversa. Boa noite, eu sou a Luísa, eu danço desde que eu tenho 2 anos e comecei a fazer teatro musical em 2017, já fiz 4, e comecei a cantar por causa de um teatro musical, mas eu não nasci com esse dom, infelizmente. E, bom, vou dar uma leve apresentação, que a Cristiane Taguchi fez curso técnico no Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo. Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp, mestre em Artes de Cena também pela Unicamp, atriz da companhia Náufragos, produtora cultural da Cais das Artes, integrante do coletivo Caju, Cultura de Produção Cultural. Bernardo Berro, ator, cantor, diretor, dublador, professor e produtor teatral, formado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, especializado em dublagem e locução pela Central do Brasil de Dublagem. Como ator, trabalhou em mais de 25 espetáculos teatrais, destacando-se nos seus últimos trabalhos como ator e cantor em teatro musical. Inclusive, eu já assisti na Escola do Rock. Que legal. Poliana Rodrigues, bacharel em dança pela Universidade Estadual de Campinas e licenciada em arte pela mesma universidade. Hoje é professora de artes e apaixonada pela profissão. Bom, se vocês quiserem se apresentar mais profundamente, podem começar. Escolhem quem começa. Eu não sei quem começa. Deixa as meninas mais livres para isso. Fique à vontade. Uma de cada vez, para não dar briga. Assim, não dar Bom, vamos começar. Bom, então a Luísa me apresentou bem. Meu nome é Poliana Rodrigues. Eu sou formada em dança pela Unicamp. Fiz também a licenciatura em arte na mesma universidade. Assim como ela também, eu comecei a dançar desde muito pequena, né? Comecei a dançar balé clássico, depois dancei outras modalidades, e esse gosto pela dança que me levou o caminho a fazer a faculdade de dança, né? Portanto, parecia o caminho mais natural. Na universidade eu estudei várias coisas, mas me dediquei mais ao estudo da docência, né? E hoje em dia atuo como professora já há um bom tempo, agora como professora de ensino médio, mas também já dei aulas de dança, me dediquei mais à docência mesmo. Cristiane. É só isso mesmo? Ó, se eu estiver falando demais, vocês vão me interrompendo, porque às vezes eu ligo a engrenagem aqui, viajo, falo outras coisas, e vocês falam assim, não, tá bom já, tá bom? Levanta uma plaquinha assim. Bom, eu não me lembro quando que eu entendi que eu gostava de teatro, porque desde que eu era pequena eu não ia muito ao teatro, assim, fui algumas vezes, mas eu tinha essa vontade de fazer teatro, de fazer novela, não sei, eu gostava, já era assim uma coisa. Tinha trabalho na escola, eu fazia uma apresentação de teatro, sabe? Sei lá, com 7 anos, todo mundo fazia uma coisa, eu fazia teatro. Fazia na família, vai ter uma festinha, fazer uma pecinha, sabe? Essas coisas. Então, isso já era uma coisa entendida. E aí eu morava em São Paulo e fui fazer curso técnico de teatro, acho que eu tinha 14 anos quando eu podia entrar no curso, fui fazer. E aí, quando eu terminei mais ou menos junto com o colégio e falei, ok, já posso fazer teatro, vou fazer teatro e vou viver de outra coisa, né? Vou ter uma profissão, né? Já posso fazer teatro, tenho meu registro.
e fui fazer outras faculdades, desisti de todas, porque eu queria fazer teatro. E aí, uma hora eu falei, então tá bom, então já que eu vou fazer isso, eu vou para a faculdade de teatro. E aí eu vim para a Unicamp em 2009 e fiquei, aí depois eu fui fazer um mestrado e hoje em dia eu faço teatro, dou uns jeitos de fazer teatro, que é mais ou menos isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a realidade e a prática do negócio, então a gente vai dando jeitos. Então eu entendi que onde eu pudesse estar envolvida, eu estaria. E aí, né, quando eu terminei a faculdade, eu saí com alguns companheiros e montamos companhias de teatro, já participei de algumas, já entrei em outras, já fiz projetos com outros grupos de Campinas, de São Paulo, e aí hoje em dia eu faço parte da Companhia dos Náufragos, eu faço parte de um coletivo de produção cultural também, isso depois de um tempo eu fui entendendo que para conseguir fazer o teatro era necessário entender o meio da produção, né, o mercado, e estar inserida nisso. Então, tenho companheiras que a gente fez um coletivo de produção cultural, então atuamos nisso, produzindo os nossos trabalhos e trabalhos de outros artistas, e também trabalho numa produtora cultural, aí já mais oficial, assim, mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Minha vez? Tá bom. Bom, teatro entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade, né? Mas, assim, isso eu pegando gosto pela coisa. Eu canto desde os 5 anos, então, desde os 5 anos eu fazia aquelas apresentações chatas de escola, sabe? Que a equipe gosta, quer que você vá lá fazer. Não, ele é legal, bota ele para cantar. Tem coisas bem, enfim, meu passado. É isso, né? E aí eu fui crescendo e peguei gosto pelo teatro com 12 anos. Aí eu entrei num grupo de teatro aqui na minha cidade, no interior, onde eu comecei a conviver um pouco mais com o fazer teatral toda semana, né? E quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer direito. Eu era apaixonado pelo direito, sou apaixonado pelo direito, e prestei vestibular em 12 faculdades no terceiro colegial, e passei em nenhuma, né? E aí eu fiz um ano de cursinho em São Paulo, onde eu moro hoje, né? E desse cursinho eu passei numa faculdade de Direito e em Artes Cênicas na Unicamp. Mas depois que eu passei pela prova prática de Artes Cênicas, que tem uma prova de habilidades específicas no vestibular da Unicamp, e as meninas sabem, Cris e Poliana sabem, todas as frentes corporais ali, né, e de artes, de uma forma geral, tem uma prova específica de habilidades. Depois que eu passei por aquela prova, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Assim, não somente ser ator, né, mas ser artista. E durante a faculdade, eu comecei a dar aula de teatro já no primeiro e segundo ano, num colégio em Campinas, no Colégio Integral de Campinas. Dei aula durante 2 anos, e foi uma experiência muito legal, onde eu comecei a trabalhar um pouco a área de direção, a direção de espetáculo dentro das escolas, né? E peguei gosto por isso também. Então, desde então eu dirijo, atuo, produzo. A Cris vai falar melhor sobre essa parte de produção e tal. Mas é esse entender de para a gente fazer, às vezes, do nosso jeito, a gente tem que saber produzir. E não dá para ficar esperando os outros fazerem por nós, né? E vocês vão entender que produzir é uma série de coisas, não é tipo assim, nossa, fazer um show megalomaníaco. Não, começa da sementinha que vai virando meio assim, de repente ela é uma árvore, uma macieira gigantesca com uma maçã linda e que tá brotando, que é o que vocês veem como um espetáculo final, né? Eu me formei em artes cênicas, vim para São Paulo fazer especialização em dublagem e locução, comecei a dar aula aqui na Oficina de Atores Newton Travesso, em São Paulo, dei aula 2 anos. Quando eu saí da escola, foi aí que eu decidi fazer minha primeira audição para musical, porque durante a aula na escola, eu dava aula nas turmas de manhã, nas turmas da noite, turma de sábado o dia inteiro, então eu não tinha tempo para fazer uma audição. Em musical, você ensaia de segunda a sábado, das 2 da tarde às 10 horas da noite. Então, toma a sua vida, você respira, ingere, mastiga musical a semana toda. É legal? Super legal, mas é muito cansativo. Então é uma coisa que demanda muito tempo, demandou sempre muito tempo, e por isso que eu nunca conseguia fazer a audição. Mas aí fiz a minha primeira audição, foi uma bosta, foi horrível, a primeira audição que eu fiz, uma experiência assim,
que eu posso dizer com todas as palavras que me enriqueceu muito, porque ali eu falei assim, não sei se eu quero fazer esse negócio, porque é tanta gente que se acha a última bolacha do pacote, sabe? É um negócio assim que você fala, meu Deus do céu, o ego é maior do que o alongamento que ela tem de balé, entendeu? Então é um negócio bizarro. E aí, por um incentivo de uma aluna minha, porque eu comecei a dar aula de dublagem, onde eu fiz especialização em dublagem, a minha aluna falou, pô, você não tem nada a perder, vai para essa outra audição que você tem e fé no pai, que uma hora vai. Aí eu fiz a minha segunda audição e passei no meu primeiro musical. E desde então eu não parei, até Covid-19 aparecer na nossa vida, né? Então eu consegui emendar uma produção na outra de teatro musical, né? Eu viajei com o espetáculo, com o musical Mamonas, por 26 cidades do Brasil. Cada final de semana estava num lugar. Era uma experiência incrível, assim, enriquecedora demais para o artista. Você ter públicos completamente diferentes com o mesmo espetáculo, né? Você tem um público que gargalha qualquer vírgula que você coloca. E você tem um público que está com aquela cara de bumbum na frente da plateia, que parece que você está fazendo tudo que você pode, mas mesmo assim, né? Nem tirando a roupa, a pessoa não presta atenção em você. Mas isso acontece. Então, foi uma experiência muito legal. Tive a honra de trabalhar com muitos artistas incríveis, assim, pessoas nem tão incríveis, mas isso é qualquer trabalho que você faz, né? Mesmo até em teatro de grupo, né, Cris? Eu tive, assim, uma vontade muito grande quando eu terminei a faculdade de ter um grupo de teatro. Até tentamos durante um tempo, mas cada um começou a ir para um lado, não era um coletivo, não era um grupo, eram indivíduos. E a gente começa a entender também que cada um quer um norte para a vida, cada um quer investir numa coisa. E eu investi, acho que, em coisas ao mesmo tempo. Então, hoje eu dou aula de teatro musical, dirijo espetáculos, dou aula para adulto, para criança, para adolescente. Eu dou aula de canto, eu dirijo espetáculos teatrais, eu também trabalho como ator em teatro musical, publicidade, dublagem, dando aula de dublagem, enfim, tudo isso. É meio que eu faço um pouquinho de cada coisa, graças a Deus consigo fazer bem elas, senão eu não estaria onde eu estou hoje, mas o teatro é a minha vida, é a minha base, e muita gente me pergunta, e aí, mas você prefere o quê, né? Subir no palco é uma coisa indescritível. Então, assim, o contato com o público não tem como você explicar. Ele se faz necessário em todos os âmbitos, desde produção, criativos em direção, ou mesmo você atuando no palco. Então, assim, lidar com as pessoas é fundamental para mim. Então, por isso que eu faço tudo que eu faço aí, essas coisas tudo. Então é isso. Esse é o momento hoje, né? Nessa pandemia louca, a gente criando coisas novas, cursos online, tendo que se virar nos 30 para pagar boletos e contas, etc. Mas a gente vai falar disso agora. A gente vai falar de projeção de carreira, né? Vamos falar de coisa boa, né? TechPix, sei lá, iogurteira Top Term. A gente pode falar de outras coisas, por exemplo. Mas a gente ter a consciência de que se a gente ama o que a gente faz de tudo para continuar fazendo. Então, a gente se vira nos 30, inventa história e chama mais gente para contar essa história com a gente. Então é isso. É onde eu estou hoje. E eu já falei demais, eu vou mutar rapidinho, só mutar aqui. Fizeram uma pergunta aqui, é isso? Por que as apresentações de escola são chatas? Elas não são chatas, não é isso. Mas quando a gente é criança... Essa pergunta, Bernardo, vem da Marina, que é a nossa diretora pedagógica. Marina, diretora, como é que você está? Tudo bem? Então, vamos falar sobre a apresentação de escola. Assim, às vezes... É bacana a apresentação de escola. É maravilhoso. É maravilhoso. Está graças às apresentações chatas das escolas. Não, eu digo minha cabeça quando eu era criança, né? Que era aquela coisa de tipo assim... Eu não queria ser a última bolacha no pacote. E aí alguns professores achavam que eu era a última bolacha do pacote. Então bota o menino para cantar na formatura do pré, na formatura do Jardim 1, na formatura do Jardim 2, faz apresentação de dança com camaleão, não sei o quê. Então a gente faz um monte de coisa na escola, que é, assim, né, para ser muito sincero, é a minha base artística, né, vem da escola. Essa vontade de continuar fazendo teatro vem da escola. Aí entrou o ensino médio, onde a gente tem que ser bitolado e prestar atenção em um monte de outras coisas que não o teatro, né? E o quanto o teatro às vezes ajuda, dá suporte,
essa formação de grupo dentro da escola para você apresentar coisas te dá outras formas de ver, né? Não só o aprendizado da matéria chata de coisas como química, física, biologia, matemática, etc. Eu era ótimo em matemática, gente. Uso até hoje. Faço as continhas do mês todo certinho, assim, bonitinho. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que a apresentação de escola, ela vem agregar sempre. Era a minha visão de criança na época. Por que eu tenho que fazer todas as... Por que eu tenho que participar de tudo quanto é teatrinho que tem na escola? E fazer isso na escola, fazer isso na igreja, né? A boa parte da minha... meu trabalho como cantor vem da igreja, de fazer coral, de fazer coro, de saber o que é abertura de voz, entender, ler uma partitura, né? Então, tudo isso são coisas que agregam. Eu acho a apresentação de escola maravilhosa, super importante para a construção do aluno, desinibição, de colocar para fora questões que às vezes estão presas não só emocionalmente, mas psicologicamente, né? E também ajudar a escola a ter uma produtividade artística que é necessária para o aprendizado de uma forma geral. Muito bem, essa é a ideia mesmo, as múltiplas inteligências. Já que todo mundo tem que fazer matemática que não gosta, todo mundo tem que fazer artes que também quem não gosta, não é? Exatamente. Vamos lá, em todas as áreas. Exatamente. Antes da Lara seguir para as perguntas, é importante registrar que na criação do nosso ensino médio, nós fizemos questão de manter a proporção das aulas, tanto de artes como de educação física, que outras escolas tiram no ensino médio. A gente tem como obrigatório no nosso currículo. Viva! Amém! Continuem assim. Quem sabe amanhã tenhamos vários artistas aí, né? Com certeza. Boa noite, eu sou a Lara. Eu morei 8 anos em Londres, e enquanto eu estava em Londres, na escola que eu estudava era obrigatório fazer teatro. Aí no começo eu achava muito chato, né? Meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Eu não gosto disso. Eu gostava muito de dançar balé. Então, minha mãe era formada em balé, aí ela falou, não, vamos pôr você para fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer balé e jazz. Amei, não consegui parar mais. E aí, na escola, eu comecei a gostar do teatro. Aí eu comecei a querer fazer fora da escola também. Só que, quando eu voltei pro Brasil, foi muito difícil o começo, assim, pra mim. Aí eu falei, mãe, não tem como, eu fazer balé e estudar, porque eu não sabia falar nada em português. Eu tirava 0 em todas as provas, porque eu não sabia falar português. Aí eu falei, mãe, não tem como fazer balé, estudar, aprender uma nova língua e fazer teatro. Aí ela deixou eu fazer teatro, pra eu me soltar, pra eu fazer amigos no Brasil. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar, assim. Eu falei, mãe, tô realmente muito apaixonada pelo teatro. Larguei o balé, não danço mais nada de balé. E aí eu falei, mãe, eu quero criar um canal no YouTube. Tá todo mundo criando, eu falei, mãe, quero criar também, porque aí eu vou me desenvolver mais, eu consegui me soltar mais. Aí, beleza. No começo ela não deixou, ela falou que foi uma péssima ideia. E aí eu fiquei gravando vídeo no iPad mesmo e deixando no iPad. Até que um dia, um amigo da minha mãe pegou o iPad e viu esses vídeos. Aí ele falou, não, a gente vai fazer um canal no YouTube pra você. Nem que sua mãe não deixe, a gente vai fazer. E foi quando eu comecei no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. E aí o meu tio é jogador de futebol. Então eu comecei a gravar vídeos com os jogadores no CT, que é onde eles treinam. E foi quando bombou um vídeo que eu fiz no CT e as pessoas comentando que eu falava muito bem, que eu me dava muito bem com os jogadores. E eu comecei a fazer muitos vídeos com os jogadores, só futebol. Larguei o que era meio que não então tão interessante assim, e eu comecei a falar só do futebol, que era a minha praia, assim, eu gostava muito também. E aí um cara viu e falou que ele queria pôr esse formato na TV. Aí minha mãe assustou, ela falou, a Lara não vai pôr na TV isso, a Lara, ela tá fazendo isso só por graça, assim, não tá fazendo isso porque ela quer. Aí ela foi conversar comigo, ela falou, Lara, vai na TV, é um negócio sério. Você vai querer mesmo isso? Porque depois não tem como você largar. Eu falei, não, eu quero, é uma coisa que eu gosto de entrevistar, eu gosto de ficar conversando, eu puxo papo, eu fico meia hora falando se deixar, coisa nada a ver, mas eu fico falando. E aí comecei na Band, aqui de Campinas, e fazendo teatro também, no Macunaíma, aqui de Campinas. E aí
eu fui conseguir me soltar mais fazendo teatro e, tipo, era totalmente diferente no programa, sabe? Eu apresentava, mas parecia que eu tava, tipo, atuando, falando e, tipo, quem criava os roteiros do programa, sempre, desde o começo, eu não deixava ninguém falar nada. Eu falei, gente, tudo bem, eu vou fazer do jeito que vocês querem, porém, o roteiro vai ser eu, tipo, tudo eu. E aí foi quando eu me apaixonei e agora eu não consigo parar. Eu quero ser apresentadora, mas eu quero ser atriz e eu faço muitos cursos de teatro. Eu fiz vários testes no SBT. Em um eu passei para uma novela, que era a diretora Márcia Ítalo. Quem conhece ela sabe que ela é bem brava, né? Então, para ela gostar de alguém é muito difícil. E ela realmente gostou muito de mim. Só que foi bem na época que meus avós morreram, então, tipo, minha mãe acabou nem vendo o e-mail, e aí eu perdi puta de um papel pra novela por causa disso. Mas até hoje eu faço testes pro SBT e é isso. Nossa, eu falei muito. Mas vamos para as perguntas. Qual foi a situação mais difícil ou desafiadora que você já passou na sua carreira? Para todos. Quem quiser falar primeiro? Bom, acho que eu vou começar, então. Tiveram algumas situações difíceis, assim, né? O trabalho com arte, ele é especialmente desafiador, eu acredito, né? Eu não vou dizer que é difícil, mas é realmente desafiador, assim. Então, eu acho que a primeira dificuldade que eu tive, assim, em pensamentos de carreira foi a decisão da carreira, né? Eu venho de uma família tradicional, minha família não tem ninguém que é artista, que conhece sobre arte, a gente é do interior do estado de São Paulo, uma cidade super pequena, e eu não sei de onde veio isso, que eu sempre tive esse viés artístico, assim. Então, eu sempre gostei de dançar, sempre tive uma outra visão das coisas, do mundo. E quando chega a época de vestibular, parece que todas as suas certezas, elas vão para o ralo, né? Tudo que você tem certeza da sua vida, parece que vocês não têm mais, né? E eu tinha muito medo de tomar essa decisão, de falar assim, não, quero ser artista e vou bancar isso, né? Isso vindo de uma cidade do interior, enfim, de tudo isso que eu já falei. Acho que a primeira grande dificuldade, então, foi tomar essa decisão. Falar, não, minha profissão é essa, eu vou ser artista e ponto. Mesmo com 17 anos, sem saber direito o que isso significava, né? Mas era isso que eu queria. Eu tive tanto medo, gente, que eu prestei arte, dança, no caso, apenas na Unicamp. Todas as outras faculdades que eu prestei, Unesp, FUVEST, na época o Enem não servia para entrar no vestibular, então eu prestei as federais também, eu prestei filosofia, sociologia, história, e aí eu falei assim, não, se eu passar em outro, eu não vou fazer arte, né? Era essa a decisão. Se eu passar em outro, eu não vou fazer dança, é assim que vai ser. Deu que eu passei em tudo. E aí eu tive que tomar a decisão mesmo, assim, não, agora eu vou ter que peitar isso, né? Então essa foi a primeira grande crise. Vou ser artista, ponto final. Foi uma grande crise, assim. Aí decidi, vim para a Unicamp. Quando a gente está fazendo faculdade, é tudo muito, assim, tranquilo, não é tranquilo, mas é muito gostoso, você está experimentando várias coisas. E acho que a segunda grande crise veio quando você vai se formar, né? Porque aí, de novo, bate ali na casinha das incertezas, né? Eu acho que todas as profissões, na verdade, tá, gente, não se formam com certeza absoluta de nada, com um super emprego e etc. Mas quando a gente se forma em arte, talvez o pessoal depois comece a conversar muito com vocês, a gente meio que tem que criar as nossas próprias oportunidades, assim, né? A gente tem que criar o nosso próprio caminho dentro da carreira artística, porque diferente, eu acho, que de outras profissões, por exemplo, você faz um curso de engenharia, você se forma engenheiro, vai trabalhar como engenheiro, é muito mais automático. Quando você se forma artista, seja qual área das artes for, as possibilidades são muito grandes. Então, por exemplo, em dança, você pode trabalhar como bailarino, você também pode atuar como produtor, como professor, como coreógrafo.
existe diretor, existe uma gama muito grande de possibilidades de onde você vai atuar dentro dessa profissão que você escolheu. E no começo, quando você se forma, dá essa crise, né? O que eu vou fazer? Que caminho que é o meu? O que eu tenho possibilidade de fazer? Mas eu acho que para mim foram essas duas grandes crises, assim. E não sei, o que eu posso dizer para as meninas aí que querem ser artistas é que as coisas elas vão acontecendo. Às vezes a gente fica muito ansioso, né? Querendo resolver as coisas assim, racionalmente muito rápido. Mas se a gente dá tempo ao tempo e as coisas elas vão aparecendo, as oportunidades vão surgindo e as coisas vão acontecendo com o tempo. Né? Hoje em dia, eu não me arrependo nem por um segundo daquela decisão de 17 anos sem saber direito o que estava fazendo da vida, né? Então, eu acho que é isso, assim, para mim as duas grandes crises foram mais essas, assim. Vou. Nossa, na hora que você começou a falar, Poliana, eu estava escrevendo aqui também, que foi o momento... Na verdade, essa decisão, né, que eu demorei, né, como eu falei para vocês, eu quis me enganar, fui fazer outras faculdades, e a última eu fazia publicidade e propaganda, mas foi assim, eu entrei e falei, puta, eu não gosto, eu já tinha desistido de duas, e aí meus pais falaram assim, não, você não vai desistir de mais uma, termina essa, depois, né, mas assim, eu consegui ficar mais um ano, muito sofrido. Eu não entendia por quê, não era assim um curso muito ruim, tinha algumas coisas, mas começou a me faltar fazer teatro, porque eu não tinha mais tempo, né? Eu estava fazendo outras coisas. E aí eu percebi que eu tinha que voltar para teatro. E na verdade eu percebi numa aula da faculdade de publicidade. Eu tive uma aula muito boa de uma professora de português, que ela apresentou um vídeo do Antônio Nóbrega. Era um show lindo que ele fez, super cênico, com iluminação, uma performance super legal. E aí eu falei assim, nossa, que lindo. E aí quando acabou eu tinha marketing 3, sabe? Aí eu falei assim, nossa, entendi. Eu quero estudar aquilo, eu quero estar envolvida naquilo. Não quero estudar marketing 3 agora. E foi um tempo para amadurecer isso, né? Eu também não me arrependo de ter entrado nas outras faculdades, de ter conhecido outras possibilidades, para ter certeza. E aí, hoje, tipo, essa decisão, né, que a gente tomou um dia, na verdade, a gente toma sempre. Então, a gente, né, isso, porque a gente trabalha muito por projetos, né? Essa é uma área, assim, que é isso, o B passou para uma audição, vai fazer uma temporada. Beleza, ele tem um projeto, aquilo tem um começo, um meio e um fim. Então, é um trabalho que vai acabar. Então, ele sabe que depois ele vai ter que ter outro projeto. Então, assim, nós, a cada momento, a gente toma essa decisão de novo. Então, assim, a gente tem que ter uma gestão da nossa carreira muito nas nossas mãos. Então, assim, eu sei que até onde vai esse trabalho, quando que eu tenho que ter outro. Então, então a cada momento a gente decide de novo. Então, às vezes a gente cansa, a gente fala assim, nossa senhora, mas eu tenho que fazer outro projeto, eu tenho que fazer acontecer outro projeto. Que é isso que a Poliana estava falando, né? São profissões que dificilmente você tem um empregador para você ser atriz. Então, assim, alguém que vai, né, te contratar para você fazer isso. Então, você vai criando seus projetos sempre. Então, na verdade, teve vários momentos, assim, ao longo da minha vida que eu tinha que decidir, não. Assim, não, tem uma coisa mais certa aqui, mas tem, sei lá, meia dúzia de apresentação aqui que eu posso fazer, mas eu vou ter que faltar, porque, né, às vezes você tem que viajar numa quinta-feira para apresentar na sexta, voltar no sábado, aí no domingo do casamento você não está aqui. Então, é uma vida, um cotidiano diferente da maioria das pessoas, né? Então, as pessoas têm segunda a sexta, sábado e domingo descansa, né? E tem os horários, tal. A gente não, e tem ensaio, tem ensaio. Normalmente você vai ensaiar ali com um coletivo de pessoas, então até acertar a agenda de todo mundo é um compromisso fechado. Então, nossa, mas, né, eu tenho aniversário, não, mas eu tenho ensaio, isso é o que mais acontece. Então, é uma fé, assim, do dia a dia que a gente tem que ter. A gente decide sempre. E é um mercado bem informal, por isso, né, pela nossa própria gestão, então,
E por ser um mercado novo também, né, relativamente novo, então é super informal e a gente precisa decidir todos os dias fazer. Ao mesmo tempo que tem um monte de possibilidade, um monte de coisa para ser criada, às vezes a gente dá umas... Fala assim, nossa, mas será que não era mais fácil outro caminho? Mas é isso, como eu já tentei, eu tenho mais fé agora. Vamos ver esses... E também tem a mudança de contexto, né, gente? Que é isso. O que será pós-pandemia, né? Vamos entender também como que a gente encaixa, porque a gente precisa do encontro das pessoas, né? Estão surgindo várias coisas, né? A gente está recriando, mas ainda é desafiador. Talvez a gente esteja em outro momento mais difícil da nossa carreira aqui. Como que a gente vai voltar a encontrar esse público? Como que vai ser? Mas depois a gente olha para trás como trajetória, né? E é isso que a Poli falou, tipo, às vezes ficar um ano, você fala assim, nossa, mas eu vou perder um ano. Aí quando você olha para trás, você fala assim, não, foi um ano importante, você consegue ver marcos, consegue ver coisas que aconteceram com mais clareza. É que esse momento de decisão parece que é uma decisão para sempre. E não é. A gente pode rever muitas coisas. Bom, acho que o meu momento mais desafiador foi justamente quando eu terminei a faculdade, estava fazendo uma especialização em São Paulo, de dublagem, locução, né? Vivi às custas do meu bom e velho pai, me ajudando. Sempre me apoiou desde antes da faculdade, durante a faculdade, depois. A minha escolha de ser artista, ele sempre apoiou, mas chegou um momento em que eu estava em São Paulo, só fazendo um curso, né? Sem nenhuma prospecção de trabalho, sem nada. E aí foi um momento de, tipo assim, quase que um checkmate da gente conversar e ele falar, então, temos um mês para alguma coisa acontecer, senão você vai ter que escolher um outro caminho. Você já está aí, 6 meses, né, fazendo uma especialização que, tudo bem, é investimento, mas, né, e aí? Cadê o teu engajamento com as coisas e tal? E eu corria para lá e para cá, e levava currículo, e mandava para a escola, e ia conversar, e buscava teste, buscava coisa, o tempo todo, né? Mas neste mês, tcharam, uma luz apareceu de um currículo que eu levei na escola, e a pessoa me ligou e falou, a gente quer chamar você para dar aula aqui. Eu comecei no primeiro semestre com 3 turmas, no segundo semestre eu assumi as 18 turmas da escola para dar aula de expressão vocal para atores, e foi o que me fez dar uma guinada na minha carreira, digamos assim, na minha independência, né, financeira, estrutural, profissional, de uma forma geral. E aí eu segui o rumo até hoje, cuidando da minha vida, né? Não precisei escolher um outro caminho. Mas o que a Cris falou é muito verdade. A gente tem que escolher todos os dias. E eu acho até que isso faz parte de todas as profissões, porque quando eu dei aula na oficina de atores Newton Travesso, eu dava aula para gente que queria ser ator, eu dava aula para bancários que queriam se desinibir, eu dava aula para engenheiros que queriam aprender a se comunicar melhor com as pessoas. Então, assim, gente que queria largar o emprego para viver de teatro, eu falava, calma, respira um pouquinho. Não é o momento. Vamos ver, de repente, assim, concilia as duas coisas. Aí lá na frente você vai conseguindo um outro espaço dentro do que você realmente gosta de fazer. E quando chegar o momento de você decidir abrir mão de uma coisa que é segura neste momento para seguir o caminho artístico, você abre. Nesse momento, não. É incerto. O meio artístico é incerto, né? Eu fiz uma reflexão esses dias, olhando para trás, vendo as pessoas da minha turma, né, observando quem está trabalhando com teatro hoje, as pessoas que se formaram comigo, quem está fazendo teatro, quem está dando aula ou mexendo com teatro de uma forma geral, né? Da minha turma, eu digo que perdemos, eles estão vivos, graças a Deus, bem, com saúde, amém, sem Covid, sem nada. Mas perdemos do palco artistas incríveis, por uma crise que aconteceu na vida, por um momento de dificuldade que ele passou, financeira ou emocional, às vezes, né? Porque a gente lida com sentimentos o tempo todo, o artista está pensante, ativo, borbulhante o tempo todo, e querendo ou não, a gente acaba tendo muito mais crises do que só a financeira, né? Então, vários artistas que abriram mão,
da carreira que eles escolheram para seguir um outro caminho que os daria estabilidade, segurança e etc, né? E eu acho que um dos momentos, o segundo momento desafiador para mim foi no começo desse ano, porque no ano passado eu fiz uma audição para o Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolates, né? E a gente começa a fazer musical e conhece as pessoas, e aí o produtor chegou e falou assim, cara, você mandou muito nessa audição, a gente quer você lá. Eu falei, puta que legal, cara, é isso aí, oh, que bacana. E o diretor escolheu outro cara, né? E aí eu falei assim, putz, bom, beleza, eu vou conseguir respirar, eu não vou ficar 2 meses ensaiando e dando aula, uma loucura. E aí foi no momento que eu não tive espetáculos, que eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu preciso, tal. E eu gravei 3 publicidades que hoje estão me sustentando, eu dei vários cursos em janeiro, fevereiro, me reinventando para conseguir o que eu ganharia, entre aspas, no musical. Dublei pra caramba. Eu acho que eu nunca dublei tanto em um mês, nunca ganhei tanto dinheiro dublando. E se eu tivesse ensaiando o musical, que não estreou, eu ganharia muito menos, ou teria uma experiência profissional muito aquém do que eu tive. Então, assim, o momento de maior desafio foi o momento que eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Vou me reinventar. E o artista tem que fazer isso todo dia. Então, quando você gosta de dançar, mas a dança não é possível, você tem que se reinventar. Quando você gosta de cantar e tá todo cagado, zoado da voz, você tem que se reinventar. Você vai ouvir uma música diferente, você vai colocar essa música no seu corpo e fazer um remeleixo-leixo. A Poliana sabe muito mais disso do que eu, porque eu não sou bailarino. Até as pessoas falam, mas Bel, você dança. Não, eu experimento dançar. É diferente de ter uma técnica de dança. Então, assim, a gente tem que se reinventar todo dia. E eu acho que os momentos desafiadores servem justamente para a gente ter ainda mais certeza do que a gente quer fazer na vida. E na vida do artista, como a Cris falou, é todo dia. É você levantar e falar assim, meu Deus, será que eu sou artista hoje? Ok, vamos lá para mais um projeto, vamos lá para mais uma audição, vamos lá para mais uma aula, vamos lá para mais um aprendizado. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que dar aula a gente aprende 2 vezes. E é muito legal o quanto eu cresci profissionalmente depois que eu comecei a dar aula. Não só visibilidade, mas como profissional. Tem coisa que eu falo para os meus alunos que eu não observava em mim. Eu falei, peraí, você tá falando um negócio que você não faz, cara? Presta atenção, né? E aí eu volto, reflito e falo, não, peraí, profissionalmente tem que seguir por esse caminho. E é isso, desafios a gente sempre tem. Bom, quando eu terminar o ensino médio, eu pretendo fazer algum curso, passar alguns meses fora. E eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência internacional, se vocês têm algum lugar para indicar, alguma cidade específica que tem bastante curso legal e tal. Se vocês têm alguma indicação. De teatro musical, especificamente, o que você... Olha, na verdade, qualquer coisa nessa área. Teatro musical, dança, artes cênicas. Quer falar, Cris? Eu destravei aqui, né? Eu ia perguntar, aparece, né? Denuncia. Eu fui ano passado para o Uruguai, para Montevidéu. E uma coisa que eu achei muito interessante lá é que, isso, eu penso bastante sob o ponto de vista da produção, né? De como se faz. Existe um movimento aí teatral, e teatro de grupo, teatro independente, teatro de pesquisa, muito forte, porque eles têm muitos espaços teatrais, então tem um trabalho de continuidade muito forte, tem um trabalho de subsídio do governo também muito forte, e existe uma consciência, eu acho, dos atores e dos produtores, que eles têm um esquema de... como se fosse uma sociedade, sabe, tipo o que a gente tem em futebol aqui? É o máximo que eu consigo achar aqui. Então, é como se você fosse associado do teatro, e isso te dá o direito de assistir várias peças. Então, lá o que acontece são muitas casas de espetáculo e um público fidelíssimo. Então, às vezes, inclusive, tem um teatro lá que é um dos mais antigos da América Latina, que chama El Galpón, que eles têm 4, 5 peças em cartaz,
cheias. Então, de terça a domingo tem apresentações e tem público. Então, assim, as pessoas têm esse hábito de frequentar, porque, né, você compra você é associado, então você passa, né? Então, o que a gente faz hoje aqui de cinema, vou ao parque, não, eles vão ao teatro. Então, eu acho que é uma vivência bem interessante, porque é um público que pesquisa junto, sabe? Então, por conta de ter uma produção muito, muito mais acelerada, então, às vezes, eles conseguem montar peças em 2, 3 meses. Porque aí são os projetos, então tem que acontecer, tá em cartaz, todo mundo viu, próxima peça. Então, é um nível de produção muito alta, tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, é um lugar que eu acho bem interessante, mas com esse viés, que é teatro de pesquisa, também pela história, né? Por conta de ter esses teatros antigos, eu acho que é um lugar interessante, mas é um tanto alternativo. Olha, falando especificamente de teatro musical, eu, assim, não viajei para fora do país para estudar, né? Quando viajei, aproveitei, assisti espetáculos, tive experiências incríveis, assim, né? Fora, na Europa, principalmente. Mas eu não fui para estudo, não fui para fazer curso. Mas falando em teatro musical, Broadway tem vários núcleos artísticos, inclusive de grupos teatrais, de teatro musical, que fazem cursos que são muito mais em conta do que os cursos Top Broadway, não sei o quê, e que você pode fazer workshops semanais, coisas que você faz uma semana inteira de atividades que são incríveis, você faz leituras e releituras de espetáculos de teatro musical em uma semana, números e tal, e que são bacanas. Eu posso até buscar melhor essas referências com quem tem, que já foi, já fez, contatos e etc. Mas para falar de teatro musical de uma forma geral, Broadway, Estados Unidos mesmo, tá? Nova York, especificamente. Em dança, né? Eu não sou muito da área do teatro, mas da dança, assim como o B, eu não viajei para fazer cursos, né? Apenas para, né, curtir, né? Digamos assim, conhecer. Mas eu tenho algumas amigas que atuam fora do país, algumas amigas que se formaram comigo e que têm uma carreira bastante sólida na área de dança. Trabalhando como bailarina de companhias de outros países. Então, eu tenho uma amiga que mora na França, na cidade de Toulouse, e atua lá como bailarina e como professora de dança, no caso de dança contemporânea, né? Ela já está lá há alguns bons anos, assim, e o que eu observo de diferente da carreira dela para da nossa, que ficou aqui no Brasil, é o que a gente estava falando ali da questão da estabilidade, né? Ela tem uma carreira muito estável sendo bailarina, inclusive agora no tempo de pandemia, com salário fixo, que são coisas que aqui no Brasil a gente acha bem esquisito de falar. Tenho uma amiga que mora na Alemanha, em Berlim, especificamente ela trabalha na companhia da Pina Bausch, que é uma companhia de dança-teatro. Então ela está lá também já há alguns anos, também com uma carreira super estável, licença maternidade, coisas incluídas assim. E tem uma amiga que mora na Itália, que também está trabalhando muito bem com dança lá. No caso dela, foi bem complicado, porque ela foi contratada numa companhia de dança de Milão no ano passado, né, no segundo semestre do ano passado, e, bom, pandemia, né? Então, ela passou toda a pandemia italiana lá, que foi bem difícil, assim, mas ainda assim, agora que eles estão retomando os ensaios e tal, então tem sido bem interessante. Então eu indicaria, assim, se você quiser seguir uma carreira de dança, talvez a Europa seja um bom lugar, assim, seja um lugar interessante. Se você pensar em curso superior, acredito que nos Estados Unidos, a Juilliard School, ela tem uma formação de dança já bem antiga, e então talvez seja interessante também. Vocês comentaram sobre a prova prática do vestibular, tanto para dança como para artes cênicas. Como que funciona? Como uma estudante do ensino médio pode se preparar para isso? Assim?
Eu dou coaching sobre isso, ganho dinheiro. Brincadeira. A prova, na época que eu, Cris, Poliano fizemos, né, vou falar especificamente de artes cênicas, ela era dividida em 4 provas. Tínhamos a entrevista, uma prova teórica, a prova de palco e as aulas práticas, né? Na nossa época era assim. Hoje eles tiraram a entrevista, que eles viram que todo mundo que entra em artes cênicas é louco. Então, não tem por que você entrevistar uma pessoa para saber se ela é louca. E era louco entrevistando, então, gente, era uma coisa muito... Mas era mais uma entrevista para saber se você queria o Unicamp mesmo, sabe? Eles tinham muito uma coisa de muitas pessoas de São Paulo que iam fazer a prova lá, e muita gente que passava na USP preferia ficar em São Paulo, não ir para a Unicamp. Eles davam uma avaliação em cima disso, em cima da sua visão de carreira, em cima da sua visão de profissional, também entendendo que se eles botam uma pessoa dentro da faculdade, é para a pessoa seguir a faculdade, não para ela desistir no primeiro semestre, porque ela vai entender que aquilo é profissional e não teatrinho. Mas, ao mesmo tempo, né, essa avaliação da entrevista caiu. A prova teórica, normalmente, é uma reflexão. Eles dão uma bibliografia, eles dão referências para você estudar, mas você pode consultar, inclusive, bibliografia, porque não são perguntas tipo, o que fulano falou nesse negócio aqui, o que ciclano falou nesse... Não, eles não falam isso. Mas é mais uma reflexão sua como artista em potencial do que você quer para a sua vida, sua carreira e tal. E aí você escreve lá uma linda redaçãozinha maravilhosa em cima de um tema, de um texto que eles te dão ali. No meu ano, foi um texto da Fernanda Montenegro falando sobre teatro. E aí eu tinha que dar as minhas impressões do que ela falava. Fernanda, vou falar da Fernanda, né? A terceira atividade, que era a prova de palco, eles dão uma lista de peças que você tem que escolher uma peça, uma cena e um personagem para fazer. Você pode levar uma pessoa para ser sua réplica, né, que é fazer o diálogo com você, contracenando ou fora de cena, mas o objetivo é você se apresentar essa cena mesmo. Pode caracterizado, pode, não sei o quê. E normalmente eles disponibilizam 2 cadeiras e uma mesa. Isso ainda continua até hoje. 2 cadeiras e uma mesa para você poder usar na cena caso seja necessário. Mas tem uma lista de 30 peças, normalmente, que eles disponibilizam para quem está prestando a prova. Aí você escolhe a peça, a personagem, tem que mandar antes da prova acontecer. Então, quando você confirma a sua inscrição na segunda fase, você já tem que mandar toda essa cena que você quer fazer o personagem. E a última avaliação são as aulas práticas, que você tem aulas com professores da escola, da faculdade. Então, é muito legal, porque ali eles vão avaliar a sua disciplina, o seu comportamento, a sua postura, o seu interesse em aprender, o quanto você participa da disciplina ou não, o quanto você se entrega para aquilo ou não, ou se você é aquela pessoa que vai ficar no canto da sala de aula com mimimi e chorando porque aquela aula é um saco e você não quer mais fazer, etc. Eles não querem pessoas não interessadas na faculdade. Então eles veem tudo isso através de aulas práticas. Você vai ter aula de noção corporal, de movimento, não aula de dança especificamente, né, na prova, mas você vai ter aula de interpretação, vários jogos e exercícios para eles entenderem quem é o ser humano que está querendo entrar na faculdade. Tá? Cada uma delas tem uma pontuação, se você zerar em uma delas, você não passa. Então, assim, isso é fato. Eu não sei quantos pontos vale hoje, na minha época era 60 pontos, era isso, Poli? Era na sua também, Cris? Não me lembro. Era 60, você não podia zerar nenhuma delas. Se zerasse, você não estava aprovado no vestibular de qualquer forma. Mesmo se você tivesse a melhor nota para passar em medicina, no top dos tops, isso aqui, você não passava, porque a prova de habilidades específicas, ela não garante a vaga, mas ela é eliminatória. Então, tipo assim, não é porque você passou na prova de habilidades que você está dentro da faculdade. Não, porque depende da tua nota do vestibular de uma forma geral. Mas ela é uma prova que é eliminatória. Então, se você não passou, não tem habilidades específicas, para cuspir fogo, fazer malabarismo, né? Você não sabe fazer isso, não tem como. Brincadeira. Mas se você não está afim e não mostra isso, e é natural, tá? As pessoas mostram que elas não estão afim sem querer mostrar que elas não estão afim. Por isso essa prova existe. E por isso que elas não tiraram até hoje. Em dança, quando você é aprovado na segunda fase,
Você recebe um formulário para preencher com o seu histórico em dança. Então, vai perguntar desde quando você dança, que estilos você já dançou, que escola você dançou, se você já teve alguma lesão. Tudo isso é colocado lá, e também tem uma mini redação aí para você escrever sobre... Aí são temas variados. No meu ano era só quais são as perspectivas da carreira de dança no Brasil. Mas com 17 anos eu não faço a menor ideia do que eu escrevi, mas deu certo, né? Passei. Mas você tem que escrever lá, redação 30 linhas, parece muito uma redação do Enem, assim, parece muito. E aí você manda isso. Na minha época, porque eu sou uma pessoa já com uma certa idade, foi pelo correio. Hoje em dia, o que é correio, né? Mas na época a gente enviava pelo correio para a Unicamp. Aí na prova, é dividida a prova no dia mesmo, né, de habilidades específicas em 2 fases. Uma fase que é uma prova de técnica e uma fase que é uma prova de criação. Na prova de técnica, vai ser 2 momentos de prova. Um momento que vai ser uma aula com uma professora lá da universidade, e eles tentam dar uma aula de técnica neutra. Então, assim, não é uma aula de balé, mas também não é uma aula de dança contemporânea, também não é uma aula de jazz, eles fazem uma miscelânea, assim. É uma aula que eu daria, por exemplo. Nada de técnica nenhuma. As habilidades corporais, assim, e eles fazem isso justamente para não privilegiar alguém que seja de uma técnica específica, porque o curso de dança da Unicamp, ele é um curso de dança, ele não é um curso de balé, então eles tentam abranger pessoas de diversas técnicas. Desculpa, bati no microfone. Depois, aí essa aula de técnica, então tem esse começo, e depois segue para uma aula de danças brasileiras, que é um negócio que eu acredito que a maioria das pessoas não tem um contato quando vão prestar vestibular. Então, no meu ano, a gente teve que fazer cavalo marinho e maracatu. Então, eles dão essa aula, ensinam esses movimentos, e aí, gente, depois que eu passei do vestibular, eu fui assistir as provas, é divertidíssimo, assim, ver o pessoal, principalmente o pessoal que é super do balé clássico, assim, a pontinha do pé tendo que bater no chão, assim, de falar, ai, meu Deus, que dó. Mas dá certo, eles sabem que ninguém sabe, e a ideia é ver, como o B falou, como a pessoa reage a isso. Você não precisa chegar lá sabendo dançar todo frevo de não sei o quê, não. Eles querem ver como a pessoa reage a algo muito diferente, porque eles não querem uma pessoa que não esteja aberta a experimentar outras coisas. Aí, no final a prova de habilidades específicas é aberta para o público assistir. A de teatro a de dança não. A de dança é fechada. A de teatro é só aberta a prova de palco, o restante é tudo fechado, mas a prova de palco é plena, as pessoas podem assistir. Eu assisti nos anos que eu fui, porque eu trabalhava como auxiliar de uma professora lá, então eu estava ali dando sopés para ela, aquelas coisas, né? E depois, do final da prova de técnica, eles vão dar um tema de criação. Então, no meu ano, por exemplo, na sala tinham vários tecidos, você escolhia o tecido que você queria, e daí você tinha o horário de almoço, que era do meio-dia às 2, para criar uma composição de dança inspirado nesse tecido. Então, o que você podia analisar? A leveza do material, a cor, um pouco talvez do toque, e criar uma pequena coreografia aí de 1 minuto, bem curtinha, com esse tema que foi dado. Então, tem o horário do almoço, depois do horário do almoço é chamado de 1 em 1 para apresentar a sua composição para a banca. É assim. E ainda continua nesse mesmo modelo, mais ou menos. Como o Ben falou, a prova ela é eliminatória, então se você zerar alguma das fases, você é eliminado do vestibular inteiro, mesmo que você tenha gabaritado a prova do vestibular comum. Né? Então, a prova de aptidão ela é bem importante para os cursos de arte. Assim. O duro é que a gente só sabe lá na frente. Você faz a segunda fase da Unicamp inteira, faz tudo. Você só vai saber que você não passou por conta da habilidade específica lá na hora que sair o resultado da prova. Ninguém te fala ali, você não passou. Podia ter sido, não sei se é melhor ou pior. Eu prefiro quando isso acontece em audição. Que a pessoa fala assim, então, não rolou.
Obrigado, cara. Obrigado. Tem que voltar aqui 50 mil vezes. Mas é isso. Mas uma coisa que eu também posso dar de dica para as meninas forem prestar é que os professores, ficam com essa cara de terror. Então, assim, você vai entrar para fazer a prova e eles estão com uma cara de blasé, assim. Eles não expressam nenhuma, nada. É um semblante neutro que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida. E eles ficam com essa cara completamente neutra e você tá lá se matando, né? Eu lembro na prova de dança, de técnica, eu tava lá suando e o professor lá. E aí a minha sensação, eu saí de lá, eu lembro que a minha irmã estava aqui em Campinas comigo, e eu falei assim, eu não vou passar. Não, todo mundo me odiou, eu não vou passar, não vai ter como. Mas não, isso também é deles, é um tipo de avaliação, tá, gente? Então, quando vocês forem fazer a prova, não se assustem. Não fiquem com medo dos professores, porque eles estão lá para assustar. Eles nos preparam para o grande público, só isso. Exato. Eles estão lá para nos preparam para a cara de bumbum da primeira fileira. Só isso, tá maravilhoso. É isso mesmo. Eu acho que tem uma coisa também, que na verdade, também tem um lado que essa prova de habilidades, não é assim, sabe, não sabe, né? Enfim, porque é isso, você está entrando na faculdade para aprender. Mas eu acho que também tem uma, que é avaliar se você sabe onde você está se metendo. Porque, por exemplo, o teatro é um universo. Então, às vezes, assim, que nem a Lara estava falando, né, sobre televisão, sobre YouTube, sobre... Então, assim, tem uma gama de possibilidades. O curso da Unicamp, ele não tem esse foco, por exemplo. Não é um curso focado em televisão. Ele é um curso focado em teatro, em instrumentalização de ator. Então, também é saber... Porque, às vezes, vem candidatos com outros interesses. Então, os professores já conseguem avaliar e já conseguem saber que, na verdade, não é aquilo que a pessoa está procurando. Mesmo que a pessoa não saiba, que ela fale assim, é isso que eu quero. Mas talvez ela não saiba que o curso tem também um direcionamento, tem algumas especificidades. Então, já é como o Ber falou, para falar assim, esse aqui é melhor não passar, porque se passar, ele vai fazer 6 meses e vai desistir. Porque ele está procurando outra coisa. Porque, por exemplo... tem no ofício, tem as mais diversas formações. Então, assim, tem gente que faz teatro, mas é biólogo. Muita gente, eu não sei o que acontece entre biologia e teatro, mas tem muita gente, muitos atores, inclusive uma professora muito boa da Unicamp, a Verônica, maravilhosa, que a formação dela é em biologia, e ela gosta muito de biologia, mas depois, né, o caminho dela foi levando ela para o teatro. Então, assim, de formação, tem várias, tem gente que Paulo Altran era advogado. Então, às vezes, o que você está procurando para você fazer teatro não é necessariamente um curso universitário. De repente, você fazer um curso técnico e colocar em prática, aquilo já resolve, aquilo já é a sua pegada, porque a universidade, ela também tem uma característica de ser um lugar de reflexão, de produção de conhecimento. Então, também tem esse viés para... não é só técnica. Apesar do curso da Unicamp ser bem focado em técnica de atuação, não é só isso. Então, é isso. Na prova de aptidão também, eles pedem uma reflexão. Então, se espera que seja um lugar para fazer pesquisa também, não só para você entender metodologias e praticar. Então, se é essa a sua pegada, se é esse o seu interesse, talvez também possa ser outra sua formação, né? Então, eu acho que é uma área, acho que a dança também, né? Tem conservatório, tem muitos outros caminhos para você estar em contato e para você estar na profissão. O teatro, algumas coisas para você trabalhar com o teatro exigem um certificado, um DRT, né? Que é um registro na Delegacia do Trabalho. Muitos lugares não exigem, ou muitas coisas que você for fazer não exigem. E também tem muitas formas de você obter esse registro que não um curso universitário. Você pode fazer um curso técnico, você pode fazer uma prova, você pode... Tem outros caminhos. Então, é interessante também, nessa entrevista, nesse contato pessoal, saber e contar um pouco. Eu lembro que na minha entrevista, eu tinha visto um pouco da grade curricular, acho que isso também é uma coisa... um lugar que tem bastante informação. Então, se você entrar no site da universidade e ver as disciplinas disponíveis, no meu ano eu tive capoeira, eu tive aula de circo,
eu tive aula de dança, eu tive aula de danças brasileiras, não tive nenhuma aula de interpretação para câmera, por exemplo, tive aula de história do teatro brasileiro, história do teatro ocidental, oriental. Então, você já consegue saber por onde a sua formação vai andar, que é também um caminho, né? Um começo para você trilhar. Então, eu olhei e consegui conversar com a minha entrevistadora sobre a grade e entender melhor as coisas. E eu acho que nesse sentido também, eu sabia onde eu estava indo dessa vez, né? Das outras não, mas dessa vez eu já tinha mais certeza. Então, e também isso, eles estão lá para avaliar, mas também todo mundo lá tá prestando vestibular, né? Então, não tem ninguém que chega lá e fala assim, nossa, melhor cena, né? Tá todo mundo tentando e errando, mas é quem tá metendo a cara, né? Também isso é importante, para sempre, nessa profissão. O vestibular continua praticamente o mesmo, né? A grade do curso que mudou. Hoje, na nossa época, era curso integral, né? Então era das 8 da manhã até as 6 da tarde o curso de artes cênicas. Hoje já é meio período, hoje já mudou essa formação. Tem as disciplinas extracurriculares e tal. A gente também tinha extras curriculares, além da grade normal, mas hoje mudou muito, né? E respondendo até a pergunta aqui da Silvia, de outras provas, eu, por exemplo, não passei por outras provas de habilidades específicas. A Unicamp foi a única que eu fiz a prova de artes cênicas. O restante foi tudo direito. Então, foi a única que eu fiz a prova, mas pelo que os colegas comentam, a USP tem quase que o mesmo formato em termos de avaliação, né? Cris, você fez a prova da USP? Fala um pouquinho. É muito parecido também, só que eles têm uma prova de cenografia. Na verdade, na minha época teve, né? Não sei como que tá hoje em dia. Faz uns anos aí. Tá tudo bem. Mas teve uma prova de cenografia, então a gente tinha que criar um projeto cenográfico. Também acho que isso diferencia um pouco o curso da USP do curso da Unicamp. O curso da USP também você pode, por exemplo, ter um foco maior em direção teatral, em dramaturgia, em cenografia. A Unicamp tem um foco para atuação de atores. Pelo menos na minha formação, né? Mas tem essa prova de cenografia, mas também tem a prova prática, que são aulas. Tem uma prova de palco, só que eles passam o texto durante, né, no primeiro dia de aptidão, então você tem ali 3 dias para criar a sua cena. E tem entrevista e prova escrita também. De dança, eu também só passei pela prova da Unicamp, né? Como eu falei, as outras universidades eu prestei outros cursos, mas também tem a questão do curso de dança ser um curso mais raro, né? Do que o curso de teatro. Ele tem, então, aqui na Unicamp, tem na UFBA, tem poucos cursos no país. E a prova é bem diferente, sim. Assim, ela não foge muito da estrutura, uma entrevista, técnica, criação. A estrutura é mais ou menos assim, mas qual tipo de técnica, isso muda muito para o foco do curso, né? Do que esse curso cobra mais. E aí, para ter uma noção disso, como o pessoal falou já, dê uma olhada na grade, né? Na grade de disciplinas, porque aí você já vai ter uma ideia de como esse curso é estruturado e você vai ter uma noção de que tipo de aluno eles estão procurando, né? Mas os cursos, assim, pelo que eu sei, são um pouco diferentes as provas, sim. Bom, acho que os 3 falaram um pouco sobre o lado financeiro, né? Mas eu queria perguntar se em algum momento vocês conseguiram se sustentar só sendo atores e bailarinos, sem precisar de outra renda. Eu vivo assim há 9 anos, com o suor do meu trabalho, mesmo. Tudo bem também. Que eu faço 50 mil coisas, mas é isso. Tudo dentro do mesmo lugar, assim. Eu também. Eu tive algumas crises, assim, porque eu também sou professora, né? Professora de ensino médio. E eu tive várias crises, assim, sou professora ou sou artista, né? Quem sou eu? Mas, na verdade, eu sou as duas coisas, né? Eu não seria a professora que eu sou se eu não fosse a bailarina que eu sou também. Então, para mim, um trabalho complementa o outro. Então, eu me sustento com isso apenas com a área de arte,
desde antes de me formar já, né, que eu comecei já a dar aula de dança em academias e tal, e nunca precisei ter outra renda vinculada a outra coisa, né? Não sei se ser professora para você entraria com uma outra renda, mas que nunca trabalhei com outra coisa que não fosse com arte. Eu tava pensando mais nesse lado de professor também, porque eu não me vejo sendo professora, mas eu tenho essa dúvida de se em algum momento eu vou conseguir me sustentar não dando aula, sabe? Só fazendo projetos e tal. Olha, Luísa, desculpa, Bê. pode falar. Se servir assim como um parâmetro para você, da minha turma, tiveram ali os perdidos, como o Ver falou, né, que não trabalham com arte, mas são bem poucos, assim. De todos que continuaram na carreira artística, eu sou a única professora. Todos trabalham com dança. Então, se servir aí para você como um parâmetro. O que eu ia comentar, né, é que o teatro musical traz projetos que são bem remunerados. Se você for parar para pensar num salário de um ator, que não é um salário, é um cachê específico para o projeto, e se você não recebe, tipo, todo mês você vai ganhar. Não. Tem um valor que você vai receber pelo projeto e eles dividem da forma como eles querem fazer, ou quando você está no período de ensaios, você recebe metade do valor de um cachê normal que eles pagariam. Ou seja, no momento que você mais gasta, que você mais precisa do dinheiro, é quando você menos recebe. Você recebe mais durante as apresentações porque ele tem aquela coisa, agora você está se expondo, nos ensaios você não está se expondo, então eu estou pagando por usar a sua imagem no palco e não só o seu trabalho. Então, assim, são cachês que eu vou ser muito sincero, é que hoje, né, sustenta a casa sozinho. Então, eu, minha esposa, a filha dela e uma cachorrinha, que dá um gasto. Mas, assim, se não fosse o musical, eu não teria a estabilidade que eu tenho hoje. Então, o musical é uma coisa que realmente, fazendo meu trabalho de ator ali, eu era bem remunerado por estar fazendo aquele trabalho, né? E tem muita gente do meio do teatro musical que, por exemplo, eu não consigo conceber isso na minha pessoa, né? Tô num projeto, tô fazendo um projeto com a Cris, me comprometi de fazer o projeto com ela, já tô ensaiando. Aí, de repente, a Polly fala assim, Berro, tem um personagem aqui nesse projeto, assim assado, eu vou pagar 2x do que a Cris está. A Cris está me pagando X, eu te pago 2x para vir fazer esse projeto. Muitas pessoas saem de um, vão para o outro só por conta do dinheiro, né? Por conta do que você vai receber. Eu já tive um momento de ter que fazer essa decisão e fiquei onde eu estava, porque eu acho que é o correto. Mesmo não recebendo o que eu precisava e etc., eu estava bem ali e recebendo bem. Então, o musical me sustentou bem. Se você for pensar, o musical Mamonas, eu fiquei 1 ano e meio em cartaz com eles, eu recebia R$3.500 por mês. Você fala, pô, bacana. Não para sustentar uma família em São Paulo, né? Então, se você pensar que aluguel, não sei o quê, carro, né? Só que de quinta a domingo minhas contas eram pagas por eles. Então, hotel, viagem, alimentação e tudo, o que eu tinha de gasto mesmo, era durante a semana em São Paulo. Agora, é o mercado que mais paga bem o artista de palco, né? De palco, estou falando. Então, assim, das outras formas de fazer teatro, nem sempre a gente tem essa possibilidade de ter um cachê tão bom. E 3,5 não é um cachê bom em musical. Não é, entende? Tem cachês muito melhores, né? Já recebi muito mais por estar fazendo a mesma coisa, ou menos, mas estando num projeto de musical. Mas isso que a Cris falou. 6 meses, bonitão. Deu 6 meses, acabou o projeto. Beijo, tchau, não apresenta mais. Quem sabe, né? O musical Mamonas voltou um tempo depois que eu estava apresentando Peter Pan em São Paulo. E não pude porque eu estava no Peter Pan ganhando muito melhor. Eu não ia sair de São Paulo para viajar com o espetáculo, você está ganhando melhor. E aí depois ainda, o Peter Pan foi para o Rio. E ofereceram a mesma coisa para a gente que estava em São Paulo, para ir para o Rio. Só que cada um paga suas contas, passagem. Então, aí não compensa você sair de onde você está. E eu já estava trabalhando com o Miguel, com Fala Bela no N, né? Então, aí você vai vendo que é uma coisa que te paga bem, mas é o que a Cris falou. Tem um começo, meio e fim, ponto.
E é isso. Se não entrou no próximo, a aula, como você pensou, né? É uma segunda renda? É também, sim, né? Mas sustentar de teatro mesmo. Infelizmente, são poucas pessoas que vivem só de teatro, que é bem desafiador, assim. Tipo, não, só faço isso. Se você só faz isso, não só uma questão de artista limitado, né, de experiência, como a Cris falou, né, a Cris está trabalhando com produção hoje, é um outro olhar do espetáculo. Ela é atriz, entendeu? E também está trabalhando com produção. Você precisa ter possibilidades, né? Então é isso. Eu falo demais, gente, me corta. Fala assim, cala a boca. Fala. Posso acrescentar um pouquinho ao que você falou, Bernardo, e a pergunta da Luísa? Eu acredito que hoje, quando você falou que vocês trabalham por projetos, eu acredito que a tendência do Brasil, como já acontece em vários outros países, é trabalhar por projetos, por projeto pronto ou por uma atividade. Nós vamos aprender a trabalhar com um dinheiro anual, né? Então, a gente vai ter que aprender a não ter aquele fim mensal. Muitas profissões vão por esse caminho. E esses meninos, esses adolescentes, já têm uma visão um pouco de mundo, né? Então, não acredito que essa será apenas um problema ou uma solução, porque a gente acaba sempre se renovando dessa forma e aprendendo a trabalhar mais com o seu próprio dinheiro, eu vou dizer, que eu acho que é bem mais fácil, né? Porque se você, de repente, perde emprego no outro, você não está preparado para saber ficar um pouquinho naquela gordura que está acontecendo com muitas pessoas hoje. A gente percebe que muitas pessoas não se souberam planejar caso tenha uma dificuldade. Então, nesse ponto, é um ponto muito positivo para o artista, para esse ramo que você já tem um pouco mais evoluído esse processo financeiro, né? Então, queria só acrescentar aqui um pouquinho nesse formato aí. E hoje a maioria dos profissionais são pessoa jurídica, né? Autônomo. Tem que ter a sua empresa para você emitir a sua nota perante o serviço que você faz. Então não existem alguns casos, né? Como a Polly até falou de uma colega dela que está fora do país, que tem benefícios e carteira assinada. Eu quase abri o microfone e falei assim, sonho meu, né? Quando eu vou no mercado, a pessoa me pergunta assim, você vai pagar com vale alimentação? Sonho meu, a gente não tem isso, né? Então, assim, é pessoa jurídica, para cada trabalho que você faz, você emite a sua nota pelo seu serviço e acabou, né? Um dia vocês vão precisar entender disso, calma, respira, vai chegar lá. Mas prestador de serviço aí, ó, que maravilhoso. Graças a Deus, eu não tive e sofro, mas é isso aí. Então, tudo funciona dessa forma. Para qualquer serviço que eu presto, eu emito nota e pago imposto por isso. O que me favorece na minha declaração de imposto de renda, que eu não me preocupo muito com essas coisas. Porque tá tudo lá bonitinho. Eu acho que tem uma coisa também, que o artista, ele cansa, né? Assim, digamos. A gente não consegue trabalhar muito tempo num projeto só, né? Assim, você ficar tanto tempo num mesmo espetáculo, chega uma hora que você fala, eu não aguento mais fazer isso, preciso fazer outra coisa, né? Isso é até muito observado, por exemplo, na cultura pop, de repente uma série, um personagem que você adora sai porque o ator quer fazer outra coisa. Você fala, como assim ele quer fazer outra coisa? Ele quer fazer outra coisa. Ele não aguenta mais fazer aquilo, interpretar a mesma pessoa. Então, eu acho que também a questão dos projetos, apesar de ter essa questão da estabilidade e tal, ela também te propicia estar sempre fazendo coisas novas, né? Tá sempre se inovando, né? Luiz, eu acho que às vezes você vai ter que dar aula, talvez. Mas existe uma gestão da sua carreira muito na sua mão. Então, e é isso, né? Você saber administrar o seu tempo, saber administrar os seus desejos, saber avaliar isso a cada momento, né? E conseguir pesar isso, medir isso também com a vida pessoal, né? Que às vezes a gente também faz escolhas pela vida pessoal, não só pela vida profissional. Mas são áreas, eu digo pelo teatro, né? Não sei tanto pela dança e outras artes, né? Artes visuais e tal, mas são áreas que têm muitas possibilidades
de trabalho. Então, isso que o B falou. Então, em algum momento, ele começou a dirigir o espetáculo. Então, de repente, você não vai conseguir atuar, mas você vai ter um trabalho, um projeto com direção ou com técnica. Tem muitas pessoas que são formadas em artes cênicas e que vão para a parte técnica, que é você conseguir fazer a luz do espetáculo ou a parte de sonorização. Então, você opera o som ou cria trilhas sonoras. Então, tem outras áreas que a gente atua também, para além outras áreas que também são projetos, também são pontuais, mas para além do ensino. E o ensino também, eu vivi isso um pouco também, essa crise de vou só dar aula, não vou mais criar, tal, mas você encontra outros lugares de ensino, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é falar sobre teatro. Então, eu percebi que mais do que dar aula de teatro, de técnica, ou de direção, é dar exatamente aula sobre produção de teatro, que é puxar esse tipo de coisa, sobre a reflexão, sobre o contexto, sobre a relação do teatro com o mundo. É uma coisa que eu gosto muito. Então, são aulas, sim, mas são outros formatos, né? Então, às vezes, você, né, não vou dar aula de balé clássico, mas eu vou, não sei, dar aula sobre a dança no Oriente na década X. Então, alguma outra coisa que te chama a atenção. Então, nesse sentido, né, como eu disse, um curso universitário é uma coisa que faz bastante diferença. Você dá aulas teóricas, por exemplo. Você não é professora, assim, a professora da academia de balé, que vai lá todo dia e faz a mesma coisa. Então, também nisso você pode encontrar outros interesses. Ou que nem o B falou, né? Às vezes você vai dar curso de dublagem, tipo, alguma coisa específica que você gosta muito na sua prática. Então, e você pode fazer isso também. Só que é isso, é uma gestão de carreira não só anual, né? Às vezes você tem que pensar ali por 2 anos, 3 anos e ir administrando isso. Acho que todas as nossas atividades são gatilhos, entendeu? E às vezes você dá aula, é um gatilho para você fazer um projeto junto com outro professor que está ali, que vai virar uma direção de um espetáculo, que vai virar uma produção de um projeto grande, que vai te apresentar uma pessoa que você vai querer entrar num outro lugar e fazer uma outra peça com outra equipe, e assim, como se fosse uma árvore que vai ramificando. Você fala assim, caraca, tem tudo isso daqui. Porque você não... O artista, na minha visão, tem que ser inquieto, entendeu? É isso que a Polly falou. A gente tem que ser inquieto. Porque se a gente está quieto demais no nosso canto, a gente não cria, a gente fica numa bolha em que você fica pensando só uma mesma coisa. Se eu fico sempre no mesmo projeto, não é que vai minar as ideias ou cansar. Não, mas é que surgem outras coisas que você precisa alimentar, né? E você vê espetáculos que estão há tantos anos em cartaz, você vê anúncios, 20 anos em cartaz, com o mesmo elenco. Nunca na vida, as pessoas morrem, as pessoas trocam de lugar, elas querem sair dali, elas querem renovar, trocar o guarda-roupa. Então, assim, vai trocar elenco, porque o artista tem que ter essa coisa inquieta. Mas só, se você quer, você vai conseguir viver só como atriz, como ator. Se você quer, você vai conseguir, entendeu? É que eu sou muito assim, enquanto eu tô atuando, eu tô dirigindo negócio, tô fazendo negócio, tô dando aula, não sei o quê, tô fazendo um curso, eu sou meio assim. Então, mas eu tenho amigos que fazem só teatro, que trabalham com isso, e assim, tem seus momentos desafiadores financeiramente, mas estão ali, não desistem, porque gostam, amam o que fazem, e produzem, e dirigem as próprias peças, escrevem peças novas, e se reinventam. É isso. Dá para fazer. Lu, quando eu entrei na faculdade, eu falava assim que eu jamais ia dar uma aula na minha vida, que eu não tenho paciência, eu odeio criança, todas essas falas assim, né? Quando eu comecei a dar aula, foi por uma questão dessa a segunda crise que eu falei, né? Está aí para se formar, né? Na época ainda tinha uma crise familiar, meu pai tinha perdido o emprego, meus avós estavam doentes, então parece que foi todo um monte de desgraça acontecendo, e eu falei, não, preciso arrumar um emprego, me sustentar, comecei a dar aula, e amei,
assim, todas as ideias que eu tinha do horror de dar aula, do quanto eu não tinha paciência, eu descobri que eu tenho paciência, e eu percebi que eu melhorava enquanto profissional quando eu tentava buscar uma resposta para uma dificuldade de um aluno meu. Então, assim, eu tenho um aluno com dificuldade técnica, como que eu vou explicar para ele que ele tem que ativar tal musculatura do corpo? Aí, para tentar achar essa resposta, eu buscava em mim e fui melhorando também como profissional através da aula, assim. Então, não estou te dizendo que você vai mudar de ideia, porque talvez você não mude, mas também se abre a possibilidade de que talvez você mude. E que existem várias, como os meninos falaram, várias possibilidades de aula, né? Eu atuo em escola, mas também existem companhias de dança que precisam de professores para treinar os bailarinos, e que é uma outra visão de aula. Às vezes você vai dar uma aula de história da dança, você vai dar uma aula de produção, preparação corporal para ator, também é uma coisa que contrata muito bailarino, né? Então, assim, tem toda uma outra visão também, um outro lado da docência, que não é necessariamente esse lado formal, né, da escola, tal. Então, tem várias possibilidades de aula. Então, é um caminho que pode ser muito interessante também, dependendo. Agora, a última pergunta. Eu queria saber se vocês têm alguma sugestão de cursos ou projetos, de qualquer coisa do tipo, nas regiões de São Paulo e de Campinas, que eu pudesse fazer junto com o ensino médio. Eu sei que o Bernardo faz com ateliê, né? Ateliê Cultura o nome, né? Ateliê de Saber cultura. isso. Saber se tem algum projeto, alguma coisa assim que eu possa fazer agora. Olha, o Ateliê de Cultura é uma produtora de teatro, né? Aqui em São Paulo. Então ela traz espetáculos para o Brasil, faz grandes espetáculos e tal. Então eles não têm cursos. Agora foi criado o Instituto Artium, que é do Ateliê de Cultura, tudo deles, né? E eles têm alguns cursos, algumas coisas na área de produção cultural para teatro musical, etc. Tem várias coisas que eles oferecem. Às vezes são gratuitos e tal. Mas falando em termos gerais, eu estou com um curso de montagem em São Paulo que está suspenso no momento por conta de, né? É um negócio que está acontecendo aí, não sei o que é, uma doença, parece que é um tal de coronavírus. E a gente suspende as atividades, mas eu estou dirigindo Mamma Mia em São Paulo, né? É a segunda direção de Mamma Mia que eu faço. E tem um elenco que eu preciso de pessoas jovens, assim, tipo 16, 17 anos, sabe? Os encontros serão aos sábados, não vou fazer anúncio, um merchan, nada disso. Não, brincadeira. É um curso de montagem que vai durar normalmente 4 meses, 5 meses, com a apresentação do espetáculo, né? Já inclui toda a montagem, mas tem vários cursos em São Paulo de teatro musical, escolas bacanas. Eu dou aula numa escola de teatro musical em São Paulo, que é a Timely, é um curso técnico profissionalizante em teatro, com foco em teatro musical. Então, você se forma ator com dança e canto como habilidades específicas. Porque não existe a formação de um artista de teatro musical. Você não tem um DRT de eu sou ator de teatro musical. Não, você é ator, você é dançarino, bailarino, etc. Mas ali você vai ter o elemento da técnica da dança e do canto para poder fazer um musical, né? Eu aconselho muito, assim, que... tem audições que você pode mandar material e um monte de coisa, mas eu aconselho que você faça um curso antes, que você entenda a linguagem antes, nem que seja um curso de audição, para saber como é que vai ser esse negócio aí, entendeu? Eu já até conversei com a Silvia sobre várias coisas assim que a gente pode pensar e bolar e estudar, possibilidades. Agora, aproveitando que a Marina está aqui, vai ser mais fácil ainda de falar disso no futuro. Mas, assim, eu tenho trabalhado com crianças, com adolescentes e com adultos, nesse sentido de produzir espetáculos musicais para essas pessoas. Então, eu tive um texto meu que foi feito ano passado com crianças, fiz um curso de montagem original. Isso não tem em São Paulo, porque as pessoas fazem só montagem de espetáculos que já estão prontos, então que já aconteceram, né? Eu quis fazer uma coisa para as crianças, então o texto foi escrito para elas, foi um musical original feito para elas, que aconteceu no ano passado. Isso foi muito legal. Então, tem muitos cursos, muitas coisas que você pode vir para São Paulo e... Eu já fiz 3 musicais, que foi um curso de montagem aqui em Campinas, que é com a Bravo Teatro Musical, que é com a Juliane Lau,
E, inclusive, eu conheci ela desde que eu tenho 2 anos, a parceira dela que me deu aula de balé quando eu comecei com ela. E eu já fiz 3 montagens, né, de musical. E agora eu tô buscando coisas novas, porque, bom, fiz o primeiro de ensemble só, aí o segundo eu passei pra fazer um personagem, não cantava nada, inclusive, não sei como eu passei, mas passei. Comecei a fazer aula de canto particular por causa disso. E você se sente mais segura hoje para pegar um personagem e assumir? Sinto muito mais segura. Nossa, eu lembro, a primeira apresentação, o meu coração tava disparado, eu tava desesperada. Agora eu tenho muito mais segurança. Legal, legal. E como é que é esse curso para vocês em Campinas? Que eu tenho muito pouco conhecimento das escolas e dos profissionais de Campinas, né? Como que é esse curso? Quanto tempo ele dura? Como que foi legal para você? Quantas apresentações vocês tiveram? Isso é experiência, tá? Isso que você teve entra como experiência de currículo. É uma das formas que a Cris falou de tirar o seu DRT de ator. Ela falou uma coisa fundamental, que formação acadêmica em teatro é formação acadêmica em teatro. Você entende que não é só fazer teatro, que você pesquisa, que você vai por outros caminhos, né? Tem muita gente que faz só um curso técnico de ator e trabalha com teatro a vida inteira, ou não faz curso nenhum e trabalha com teatro a vida inteira, né? Aprende fazendo. Teatro só se aprende fazendo, né? Você pensa sobre ele, reflete e tal, mas fazer são outros 500. Dura uns 2 meses, 4 meses. Minha mãe tá aqui do meu lado, tá me dando uma colinha, que eu não lembro direito. 8 meses. Vai aumentando, né? Bom, a primeira montagem a gente apresentou várias vezes, que foi o musical Godspell, que além de apresentações inteiras, a gente também participou de alguns eventos que tinham de cor, coisas do tipo, a gente apresentou umas 2, 3 músicas. Depois eu fiz Família Addams, que eu fiz inclusive papel de menino, eu fiz o Feioso, que a gente apresentou 2 vezes, teve uma temporada, a gente apresentou acho que um final de semana só, em um teatro, e depois a gente apresentou em outro. E a mesma coisa foi com Frozen, que eu fiz a Ana jovem, a gente apresentou 2 vezes também. Meu sonho fazer Ana. Da minha vida, tem tudo a ver comigo. A gente apresentou 2 vezes e foram umas 4 sessões. Não é que nem o ateliê, que vocês ficam meses sem temporada. Não, é isso que você precisa entender. O ateliê é uma produtora profissional de espetáculo. Ela vai fazer uma temporada de um espetáculo, né? Para vocês terem uma ideia de dinheiro, né? Anne, o musical, foi produzido com 26 milhões de reais. Nossa. Então é muito dinheiro. É um cenário que custa uma fortuna. O teatro é muito caro. O Teatro Santander, onde a gente apresentou, é 25 mil reais por apresentação, que você paga para usar o espaço do teatro. Então é coisa assim, tipo, oh my God, é muito dinheiro, né? E que não tem muito a ver com aprendizado. Você aprende, óbvio, fazendo um espetáculo como esse, estando, trabalhando com uma produtora como essa, aprende muita coisa. Mas o âmbito de montar um espetáculo para aprender é diferente de fazer um espetáculo, entendeu? Você monta o espetáculo, faz o espetáculo, aprende. É diferente só de você montar, só de você apresentar, né? Sim. São outras coisas. Mas vem para São Paulo, vem fazer curso aqui. Tem muita coisa boa aqui. Eu tenho muita vontade, Bom, eu queria fazer uma última pergunta, então, antes de encerrar. Não sei se vai dar tempo, mas eu quero fazer uma última pergunta, que é sobre a rotina universitária. É muito diferente do mercado de trabalho em si? O que vocês acharam disso, assim? É porque eu fiquei um pouquinho com medo, assim, agora. Mas o que vocês acharam? Qual que é a opinião de vocês? Universidade é uma coisa, rotina de trabalho é outra. Tem gente que faz universidade e rotina de trabalho, mas elas são completamente distintas. Completamente. Um é um âmbito realmente que você está lá para aprender. Outra coisa é você ter que mostrar resultado o tempo todo. No mercado de trabalho, você mostra resultado o tempo todo. Você não mostra que você passou horas e horas preparando uma aula para que as pessoas vejam aquilo acontecer. Ou não mostra que você ensaiou um espetáculo musical por 2 meses para a pessoa ver que você apresentou. Não, a pessoa só vê a apresentação, né? Na faculdade, a gente faz todo esse entendimento do processo, do que eu tenho que passar para chegar lá. A apresentação é a última coisa, mas faz parte do processo também, né? Mas são
é que é muito diferente de falar para você assim, o que é o mercado e o que é a faculdade. A faculdade você está num outro lugar de vivência, né? Quem sabe aproveitar a faculdade aprende muita coisa. Eu terminei a Unicamp com uma sensação tipo, caramba, eu quero voltar para o primeiro ano e fazer aquela disciplina de novo. Eu quero voltar para o segundo ano e fazer essa disciplina mais uma vez, porque tem muitas lacunas. E sempre vai ter, porque não é uma coisa tão concreta. Né? Trabalhar com arte não é uma coisa tipo, é isso e ponto. Não existe. Teatro não tem certo ou errado. Teatro tem aquilo que acontece e aquilo que não acontece. Funciona ou não funciona. Né? Diferentes formas de fazer. Isso a gente experimenta na faculdade. No mercado, você executa. Já na prática. Então, tipo assim, mesmo não funcionando, você vai executar para ver que não funciona. Então, tipo assim, diretor quer daquele jeito, quero que faça isso aqui. Vamos fazer. Ele é louco, tá errado, vai dar ruim, mas vamos fazer. Ele que tá mandando, né? Na faculdade, você passa por tudo isso também, só que ali é outro ambiente. Ali você não tem que mostrar um resultado por um trabalho. Ali você mostra o resultado por um aprendizado, né? O resultado é o aprendizado. Você mostra o que realmente você aprendeu no processo. Já mostra a Polly falando da prova dela, que tem que montar um solo. Eu já me vi aos prantos com um tecido na mão, abraçando ele e chorando, que para mim ia ser essa dança. Eu imaginar que aquele pano era uma pessoa que eu amava, que morreu, e eu ia dançar com o pano chorando, porque eu ia chorar. Eu não ia saber o que fazer. Não, eu fiquei tão nervosa nessa prova que eu realmente eu tenho flashes de memória desse dia. Eu apaguei da minha memória, assim. De tão nervosa que eu fiquei. Mas não, respondendo a sua pergunta, a universidade, a gente tem que ter noção que ela é um local de estudo, de pesquisa e de aprofundamento. Então, na universidade, você vai aprender as coisas muito a mais a fundo. Então, mesmo em dança, por exemplo, uma aula de balé clássico, uma aula de balé clássico, né? Qualquer academia aí da esquina tem aula de balé clássico. Qual é a diferença? Uma aula que você se aprofunda no balé clássico de um jeito que você entende qual foi a origem daquele movimento. O que o cara lá no século XVIII estava pensando para dizer que o pé tem que ficar desse jeito e não daquele, né? Então, você vai ter um aprofundamento muito grande do que você está estudando. E no mercado, você vai aplicar esses conhecimentos, digamos assim. Ou não, muita coisa você vai descartar, você vai falar, para mim isso aqui não serve, porque eu vou trabalhar, eu vou usar outras coisas, ou você vai aplicar o que você usou. Então, se você for ser uma professora de balé, a sua aula de balé vai ser diferente, porque você teve todo esse estudo, esse aprofundamento. A formação do artista, ela não necessariamente se dá na academia, na universidade, como a gente já falou, né, aqui. A formação do artista, ela pode vir de outros campos, de outros meios. Mas a formação acadêmica é uma formação interessante se você tiver afim de fazer esse estudo aprofundado, né? De pesquisar sobre isso, de se aprofundar mesmo, de pesquisar a área. Eu também me formei com a mesma sensação do Bernardo, de querer voltar para o primeiro ano e fazer tudo de novo, porque achei que perdi umas coisas, assim. Então, eu acho que é isso, acho que a diferença é essa. A universidade, ela não é voltada para o mercado, ela é voltada para o conhecimento. E o mercado é o mercado, né? Ele é voltado para o trabalho, né? Para os resultados e etc., como o Bernardo já falou. Eu sou super a favor da vivência universitária, não só no sentido do curso e do que você vai fazer no seu curso, mas que você tem a possibilidade de experimentar outros cursos, de conhecer pessoas de lugares diferentes e de cursos diferentes, saber que existe uma porção de coisas. Isso também que a Luísa perguntou, o que eu faço agora? Experimenta, eu ia te falar, experimenta. Antes de você falar, vou aplicar isso aqui, saiba que existe uma gama de possibilidades, mesmo que seja isso, para depois você falar assim, agora eu não vou seguir isso, mas você sabe que existe, você tentou, você descobriu outras coisas, é um caminho que acho que o conhecimento universitário te abre, você entra um pouquinho naquilo, e aí depois você pode optar o que você vai executar ao longo, né, da sua carreira profissional, porque às vezes é isso, no mercado você não tem tempo, você não tem espaço para arriscar, para criar de fato. Às vezes você tem que entregar alguma coisa. Na universidade a gente tem um tempinho maior de
de se dedicar, se descobrir, eu acho que vocês estão numa idade, num momento propício para isso, para testar, né? Para experimentar. A universidade, ela te dá a possibilidade de errar, inclusive, né? Então, por exemplo, você está com uma ideia muito louca de um espetáculo que você quer fazer de dança, sei lá, que você vai entrar girando no palco, montado numa roda gigante, e aí, se você fosse fazer isso num mercado, né? Aí vou lançar um espetáculo muito louco. Ninguém vai assistir e você vai fracassar. Agora, na universidade, você vai fazer, os seus colegas universitários vão assistir, vão falar para você que é ruim porque é ruim, e você vai refletir sobre isso e vai melhorar. Então, essa universidade te dá a possibilidade do erro, né? Assim, de testar coisas muito loucas e que talvez direto no mercado você não teria essa possibilidade, porque o mercado precisa de resultados, e na universidade o que vale mais é o processo. Então, mesmo que você faça um negócio bem esquisito, você aprendeu enquanto processo de criação e tal, né? Então, a universidade dá essa possibilidade também. Olha, eu adorei o que a Cris falou, porque eu também sou a favor da universidade de uma forma geral, mesmo que você não siga a carreira acadêmica. Porque a minha primeira audição que eu passei no musical, né, eu não conhecia ninguém que estava lá e ninguém me conhecia. Então, assim, a produtora de elenco falou para mim: eu te chamei porque eu li no seu currículo que você fez Unicamp. Eu li no seu currículo que você fez artes cênicas na Unicamp, então eu falei, bom, esse cara tem pelo menos uma formação, ele tem. Então deixa eu chamar ele para ver como que é o trabalho dele. Nem todo mundo que faz Unicamp tem uma experiência legal. Isso não tem nada a ver. É o aluno que faz a faculdade, não a faculdade que faz o aluno, certo? Você passa por aquilo e não te impõe alguma coisa, né? Então, assim, me ajudou muito na questão de formação como profissional que eu sou hoje. Independente de... Tem gente que trabalha comigo que não fez nem faculdade, nem curso técnico de teatro, e faz musical. Entendeu? E tem o DRT de profissional, como profissional de teatro. O que muda para mim é a experiência que eu tive, não a que ele não tem. Entende a diferença? Eu experimentei muita coisa, como as meninas falaram, e a faculdade traz essa visão de que nem tudo é a mesma coisa. Você tem que experimentar muita coisa diferente, artisticamente falando, né, para você ser um bom profissional. E te abre muito a cabeça para muitas coisas, que às vezes fica só, vou só fazer essa peça assim, vou só fazer desse jeito assim e tal. Então, a universidade traz muito mais do que só um curso, né? E o que a Cris falou é tudo. Conhecer pessoas é fundamental. Olha, ser ator é ser, assim, a profissão é saber lidar com pessoas, cara. Porque, assim, quando você dirige um espetáculo, você pega um bando de ator louco, você fala assim, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? Um cara, ele acha que ele é o Henrique IV, né? Ele acha que ele é o outro acha que é o Buda. Então você pega pessoas, você trabalhar com pessoas, saber lidar com pessoas e conviver com cursos diferentes é maravilhoso, do que só uma escola que tem gente de teatro, ou só de dança, né? É que as meninas da dança, elas não gostavam muito da gente, assim, que elas sabiam que a gente, sei lá, o barracão de artes cênicas tinha gente gritando, você nunca sabia se era cena, se alguém tava morrendo. Não, em minha defesa, é que o pessoal das cênicas não gostava muito da gente. Não, tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Tá vendo? Eu vou aproveitar para esse conflito não se aprofundar aqui. Gostei, quero dizer que a coordenadora gostou da propaganda sobre a importância da universidade aí no final. Não, gente, eu vou, infelizmente, a conversa tá, assim, ótima. Eu acho, assim, que foi tão esclarecedora. Não estou, né, não sou pré-vestibulanda, mas vocês abriram para mim, enfim, uma série de informações que eu não fazia ideia e que eu acho que, enquanto coordenadora, lidando com pré-vestibulandos, agora eu me sinto muito mais instrumentalizada para ajudá-los aí nessa jornada. Vou depois entrar em contato com vocês para pegar alguns contatos de algumas coisas que vocês disseram aqui. Queria agradecer muito pela presença de vocês, terem se disponibilizado nessa quinta noite, estar aqui conversando com as nossas alunas e com as pessoas que estão assistindo no YouTube. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito esclarecedora e muito enriquecedora. Também sou muito agradecer
a vocês terem disponibilizado esse horário. Gostaria também de agradecer as nossas alunas, Luísa e Lara, que estão em nome das outras do ensino médio, foram super participativas. A gente vê que realmente elas já sabem o que elas querem, porque está na carinha das duas que amaram também todas as instruções aí, e sugestões e perrengues que passaram, né? Então, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. A Luísa e a Lara ainda estão na primeira série do médio, então elas ainda têm 2 anos e meio pela frente, mas essa ideia de começar a chegar nesse autoconhecimento e de encaminhar o processo da maneira mais focada possível e já direcionada para o que elas querem. Bom, gente, é isso. Muito obrigada, Poli, Bernardo, Cris. Obrigada de verdade. E vamos estar em contato, Bernardo, sim, para projetos futuros. Uhul, vamos! Yeah! Você fala inglês? A little bit. Você sabe que nesse momento a gente está aceitando tudo que é trabalho voluntário. Voluntário. Olha, voluntário, eu estou limpando a casa todos os dias aqui, não estou cobrando nada. Olha, os voluntários é aquele momento que você falou, é o momento do projeto. No projeto a gente não ganha nada. Quando for colocar, expor a imagem, aí nós vamos para a vertente. Nós vamos escrever um projeto, nós vamos fazer acontecer, podem ficar tranquilos. Você vê que eu prestei bastante atenção, hein, Bernardo? É isso aí. Ó, só uma coisinha, última coisa, prometo. Lara, isso é para você e para qualquer pessoa. Não tenham medo da universidade, porque é um ambiente acadêmico. Ninguém precisa seguir pesquisa se não quer pesquisar. Ninguém precisa ficar só na estrutura acadêmica se não quer ficar, tá? Mas, para tudo na vida, aproveitem o que vocês escolherem fazer. Porque, assim, tem muita gente que faz a faculdade e acabou o tempo, aquilo que a gente falou de querer voltar, né? Tem muita gente que quer, por exemplo, digo isso como dublador, as pessoas querem dublar, e para isso elas precisam ter o registro profissional de ator. Aí ela quer fazer um curso técnico de teatro só para tirar o registro profissional de ator para poder dublar. Só que ela esquece de fazer teatro, ela esquece de aproveitar o curso. Então, seja um curso técnico, um curso livre, ou uma universidade, uma faculdade, um bacharelado, etc., aproveite, passe por aquilo, experimente, se permita estar ali de verdade, se permita estar ali 100%, que vai ser engrandecedor de qualquer forma, pessoal e profissionalmente. O que define o tipo de profissional que você vai ser é o tipo de pessoa que você é. Então, se você se jogar, se entregar de verdade, sempre com ética, honestidade acima de tudo e humildade, vai longe. E é isso. E um momento único, lindas suas palavras. E a universidade é um momento único, gente. É muito gostoso, é um momento de ele é muito enriquecedor pelo ambiente que você vive, pelas diferentes classes sociais, pelas diferenças que existem entre todo mundo. É muito enriquecedor, vale muito a pena. E eu tô doida para voltar de novo. Quem sabe eu faça artes, drama, teatro, artes cênicas, né, Silvia? Com muitas possibilidades. Eu vou dispensar os nossos convidados, que já passaram 1h40 com a gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada de verdade. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Obrigado. Alguém pôs alguma coisa? Muito bem, meninas.